todos. Vamos dar início à realização da atividade referente ao PAS, intitulado A Vida em Movimento, Economia e Atualidades. Esta é uma ação de extensão coordenada pelas professoras Andréa Brasil e Elimar Wenhausen. Essa ação de extensão procura difundir a importância da ciência econômica para a compreensão dos fenômenos sociais e fatos da nossa atualidade, por meio de palestras, diálogos e prospecção de material disponível na web sobre temas contemporâneos. Será fornecido aos senhores a certificação da nossa palestra. Para isso, é necessário que todos estejam inscritos na plataforma do Even. Os nossos membros do nosso projeto, eles vão estar com o QR Code, passando para vocês fazerem a leitura e estarem se inscrevendo caso não tenham se inscrito. O tema da palestra de hoje é os impactos das crises políticas e econômicas nas eleições de 2022. A nossa palestra vai ser conduzida pelo analista político Carlos Santiago, que é sociólogo, advogado, presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Amazonas e é coordenador do Comitê de Entidades contra a Corrupção. Após a exposição do nosso palestrante, a gente vai abrir o espaço para as perguntas que houverem. Agradecemos a presença de todos, os nossos professores, os alunos e os membros do projeto, e também da comunidade pela participação aqui hoje. Bom evento a todos. Boa noite a todos e a todas. E a professora Marilis, a professora Elimar, a professora André, o professor Roberto, que está ali, colegas aqui que eu não lembrei até agora o nome, do colega de curso, também está aqui, prestigiando esse evento. Para a infelicidade de vocês, eu não trouxe nenhum slide. Também não tenho essa vocação de passar um texto para vocês acompanharem a discussão toda. Né? Vai ser mais uma conversa. E uma conversa que é necessária para o curso de economia, necessária para esse momento que o país atravessa, é necessária inclusive para a experiência de vida de cada um de nós. Todos sabemos que o ser humano tem algumas necessidades fundamentais. Quem daqui consegue viver sem oxigênio? Alguém aqui poderia levantar a mão? Olha, Carlos, eu consigo viver sem oxigênio. Alguém? Alguém aqui consegue viver sem comida? Alguém consegue viver aqui sem comida? Parece que aparecer alguém assim, caso sobrenatural, dizer, olha, eu consigo. E sem beber água? Aliás, eu fui fazer essa pergunta para um amigo meu, se ele consegue viver sem beber água. Ele disse, não, sem cerveja eu não consigo viver, mas ele sabe que na cerveja está lá a água também. Alguém consegue viver sem água, gente? Quando nós nos perguntamos sobre isso, logo a gente sabe, percebe que somos seres
biológicos. Somos seres biológicos, seres que necessitamos, né, desses elementos que eu acabei de colocar para vocês. Senão, nós não existimos, nós morremos. E como seres biológicos, logo nós somos parte da natureza. Nós não estamos acima da natureza. Nós não somos distante da natureza. Nós somos parte dessa natureza toda. Que tem vida, né, e que tem necessidades. Mas o ser humano não tem só necessidades biológicas. Ele tem também necessidades sociais. Olha que coisa bonita. Um filósofo dizia na Grécia Antiga que o homem é um animal político. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia o seguinte: nós temos necessidades de viver também em coletividade. Nós temos necessidade de vivermos em sociedade. Mas, Carlos, por quê? Olha, nós precisamos, enquanto espécie, viver em sociedade até para a defesa da nossa espécie. Por isso que nós vivemos em sociedade, para acumular conhecimentos, para nos protegermos. Um exemplo clássico que eu estou colocando para vocês é o caso das vacinas, que salvaram e estão salvando milhões de pessoas. Vacinas são resultados de vida social, de envolvimento, de coletividade. A nossa língua que a gente aqui fala é produto dessa interação social. A universidade, ela surge com um acúmulo de conhecimentos. Então, vivemos em sociedade para nos protegermos também. Vivemos em sociedade porque necessitamos viver em sociedade. É algo natural também do ser humano viver na coletividade. E viver na coletividade, gente, é viver na política. Não se faz política de forma só, isolado, lá na floresta. Política se faz vivendo na coletividade. Porque a política é, acima de tudo, a arte da gente tolerar o outro, mesmo aquele que a gente não gostaria de conviver. Essa é a arte da política. Quando não se tem essa arte da tolerância, tem guerra, como acontece agora entre a Ucrânia e a Rússia, em que parte da sociedade que fez política decidiu, os seus governos, os seus gestores decidiram colocar 2 homens lá, um na Rússia e outro na Ucrânia. E quem está sofrendo é a coletividade. Eles estão muito bem nos seus palácios, comendo bem, com segurança, ou vão perdendo casa, perdendo parentes, perdendo tudo. Então a política se faz na coletividade. Mesmo aquele que não quer se envolver na política, é um ato político. Ah, não quero conversa com a política. É um ato político. É uma decisão política. E quando poucos ou muitos ficam calados, alguns agem e acabam conduzindo todos. A eleição é isso também, né? As eleições são isso. Quem não quer votar, beleza, é um gesto, é um ato, é um protesto, mas quem vota é que decide o governo, os governantes e os nossos representantes. Então, gente, nós temos necessidades biológicas, sim, mas nós somos também seres culturais, seres
coletivos. E a política faz parte da nossa existência. Guarde bem isso aí. O outro aspecto que eu gostaria de colocar para vocês, por exemplo, quando analisamos esse fazer política, esse participar da política, esse estar na política, nós temos que analisar todos os ângulos. Inclusive o que está por trás daquilo que nos é mostrado, né? Que nos são mostrados. Por exemplo, o professor Leon Alberto que está ali, certamente de lá para cá ele está vendo uma cadeira aqui, né, professor? Uma cadeira e o Carlos Santiago dizendo que é uma cadeira, não é isso? Certamente o colega Clark também está vendo a mesma coisa. Olha, isso aqui é uma cadeira. Isso aqui é uma cadeira verde, né? Verde, do auditório. Quando você olha de lá para cá, você até olha e rapidamente diz que é uma cadeira. Mas o olhar nos fatos políticos, nos eventos políticos, no agir político, ele está muito além desse olhar que você já identifica logo o que está acontecendo. Ele requer uma reflexão profunda do que está por trás disso. Então, isso é uma cadeira para quem tem pouca leitura de política. Temos só um exemplo. Mas para quem quer ter uma noção clara de como funcionam os fenômenos da política, da vida social, vai dizer, peraí, essa cadeira é fruto de um trabalho de relações sociais, de conflitos. Aqui está envolvido matéria-prima que foi tirada lá em Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. Isso passou por um fabricante, isso aqui foi recolhido impostos. Então, o pensar na política é pensar esse todo, que vai além daquelas fotos que assistimos, né, à TV, daqueles atos dos políticos. Temos que entender a política como o que está por trás de tudo aquilo que se é mostrado. Todas as relações, todas as conexões com relação a isso. Isso é pensar na política. Senão você vai estar apenas olhando, sendo conduzido por uma narrativa que não é verdade. Ou que é meia verdade. Não é isso? Vocês entenderam esse exemplo da cadeira, né? Isso aqui é uma cadeira para vocês. Mas o mais importante é entender como foi produzido todo esse processo para que chegasse esse fato, esse utensílio. Então, nós somos seres políticos. Já falei isso. Nós temos que entender a política dentro de uma visão muito além daquilo que nos é mostrado, que nos é indicado. E o outro fator que eu queria lembrar para vocês também é que nós vivemos num mundo conectado. A nossa vida tem enormes conexões o tempo todo. Então, nós estamos aqui, mas nós estamos com aparelhos, né, celulares aí, podemos a qualquer momento interligarmos o que está acontecendo no mundo. Essa cadeira, por exemplo, ela pode ter vindo da China, né? Nós estamos aqui numa discussão de interligação. Essa cadeira pode ter vindo da China, essa mesa pode ter vindo da Europa. Então nós vivemos numa sociedade conectada, numa sociedade integrada, né? Num mundo integrado, por várias sociedades, por vários povos, por várias culturas. Os economistas chamam isso de globalização. Globalização é a integração dos mercados, da economia, do capital, é isso? Essa conexão, essa vida conectada, esse mundo conectado, a economia chama isso de globalização. Dos mercados, dos capitais, das empresas, das tecnologias, não é isso? Os sociólogos eles vão dizer, não, isso é chamada, não só acontece essa conexão do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural.
E os sociólogos chamam isso de mundialização. Olha só como é complicado. A economia diz uma coisa, a sociologia diz outra. Os dois estão errados? Não, os dois estão certos. A mundialização é quando há uma interação ou não de culturas, de valores, de ideias. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando eu tenho aqui na minha uma carteira como essa aqui, eu ia puxar um celular, mas eu esqueci o celular, que é a carteira mesmo. Quando eu tenho aqui uma carteira como essa carteira não foi produzida no Brasil. Então, esse produto, ele também carrega com ele um valor cultural, um modo de vida. É como nós estamos aqui, uma vestimenta, um celular, um tomar Coca-Cola. Isso chama-se mundialização das culturas, dos valores. Nós estamos o tempo todo mundializando, interagindo, né? Valores, culturas, identidades. Não é isso, gente? Então, o tempo todo estamos fazendo isso. Porque um produto produzido, ele traz com ele todo um padrão de comportamento. Não é só o produto em si, mas aquele produto carrega uma forma de vida, um comportamento, uma forma de olhar o mundo. Então, veja bem, nós somos seres coletivos, nós, na coletividade, já estamos produzindo política, nós temos que entender os fenômenos da política muito além daquilo que se é colocado, daquilo que se é mostrado, e entender a conexão da política com outros setores da vida social, porque tudo se resume também em um agir em decisões políticas. Então, a economia, ela não está dissociada da política. Ninguém aqui pode aceitar que economia é uma coisa e política é outra. Tudo está interligado. Principalmente, o que eu falei agora, nesse mundo conectado, nesse mundo mundializado, nesse mundo globalizado. Tudo tem uma conexão. Tudo tem uma causa e efeito. Não é verdade? Vou dar um exemplo bem clássico, voltando ao caso da coronavírus. Segundo os analistas, começou lá, na China, lá numa cidade chinesa. Depois, se espalhou muito rápido pelo mundo todo, dos países mais desenvolvidos aos países mais pobres do mundo. Ou eu estou dizendo algo errado, estou dizendo algo certo. Por conta de quê? Dessa conexão, dessa globalização, que se dá por via de transporte, de comunicação, de capitais, rapidamente, até no interior da Amazônia, distante, muito distante da China, teve o reflexo de um fato que com os fenômenos locais, que se dão via mercadoria, mas também via capital, mas também via influência cultural. Isso é para vocês entenderem de que o olhar de vocês tem que ser um olhar muito mais amplo para entender esses fenômenos da política, da economia, da ética. Vou dar outros exemplos. Quando você lê o jornal e ele está lá estampado, mulheres são mortas, né?
Idoso é torturado e morto. Criança é abandonada. Aí, está na manchete nos jornais o tempo todo. O Brasil é campeão mundial de acidentes de trânsito, de morte no trânsito. É isso? Tá bom. Aí você olha para a política de bem assim, para ele. O filho do fulano vai substituir o ciclano, ou vai substituir o fulano, filho dele, porque agora ele vai se aposentar e ele vai ficar no lugar dele. Ou então, os partidos políticos são controlados pelos mesmos de sempre. Tá, okay. Então, isso aí é o que se mostra no cotidiano das informações. Mas alguém muito mais aguçado para entender esses fenômenos vai na raiz, vai na formação da sociedade brasileira. Aí vamos perceber que o Brasil é um país machista, patriarcal, elitista, violento e excludente. É por isso que a violência nesse país é banalizada. É banalizado. Hoje, parece-me que encontrar pessoas com parte somente com parte do corpo parece que virou uma coisa naturalizada. Ninguém se espanta mais com isso. Aliás, ao meio-dia, quando você está almoçando, está aparecendo uns corpos na televisão, todo mundo almoçando ali numa boa, ninguém se fica indignado com nada. Nós temos uma tradição de um país muito violento. É por isso que você abre o jornal e vê violência contra negro, violência contra mulher, violência contra indígena, violência contra idoso, morte no trânsito, o número de homicídios cresceu. Nós temos uma tradição muito violenta, isso está na raiz desse país. Precisamos mudar essa tradição. Quando você lê o jornal que mostra lá mulheres são mortas, mulheres estão fora da política, você tem que pensar, parei, mas por que isso? Aí você vai lá na raiz do Brasil e percebe que esse país é patriarcal, é machista, é um país que teve que produzir e aprovar uma lei contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, teve que aprovar uma lei agora contra a violência política contra a mulher, teve que aprovar uma lei chamada feminicídio, que também é uma forma de frear as agressões contra as mulheres. Então, quando você percebe que os partidos políticos são controlados pelos mesmos de sempre, aí você vai dizer, pô, esse país é um país elitista mesmo. Eu mesmo tive recentemente na Assembleia Legislativa do Amazonas e olhei lá a foto dos ex-presidentes. Aí tinha lá o avô, foi presidente da Assembleia, o pai foi presidente da Assembleia, que é o filho, e o neto também foi presidente da Assembleia. Aí você vê como é que esse elitismo ele funciona, como é que ele é forte, né? E o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, já é filho de um senador, o senador Lira, o Renan Calheiro filho, não vou citar mais nome não. Mas só para vocês entenderem como é que é forte essa tradição elitista, patriarcal, excludente, violenta do Brasil. Então, quando você perceber um fato isolado, achando que é isolado, você vai perceber que a violência ela está em todos os cantos, em todos os lugares. Quem mais sofre com a violência nesse país são os mais pobres, porque os ricos, os que têm dinheiro, colocam os filhos em escola particular, protegida por segurança, moram em condomínio. Os mais pobres não têm essa condição. Eu disse tudo isso, dei o exemplo do Brasil, dessa tradição brasileira, para vocês entenderem como é que funciona a política junto com a economia no Brasil. Funcionam casadas, como não poderia deixar de ser, assim como os valores, os costumes do Brasil, com essa tradição brasileira. Nos últimos 30 anos, por exemplo, o povo brasileiro tem até buscado alternâncias no poder.
Sempre se coloca o seguinte na sociedade, Elimar, que o povo brasileiro não sabe votar, que o povo brasileiro é conservador, que o povo brasileiro se vende. Claro que tem exemplos, né? Ninguém vai aqui mentir. Mas veja bem, em 1989, a maioria do eleitorado brasileiro foi e depositou nas urnas uma esperança. Collor de Mello, presidente da República. Depois, o povo brasileiro foi para as ruas, a maioria do povo, e colocou no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, o povo brasileiro foi lá e colocou um ex-operário, Lula da Silva, na presidência da República. Depois, o povo brasileiro, convocado para votar nas eleições, votou na Dilma. Recentemente, o povo brasileiro foi convocado e votou Bolsonaro, presidente da República. Veja bem, pessoas com origem, pessoas diferentes, de classe social bem diferentes, com ideologias diferentes, e partidos diferentes, chegaram à presidência da República. Então, não significa que o povo brasileiro é conservador, não votar só nessa guia, só. Não, o povo brasileiro tem feito apostas. Se você não perceber, se você ficar distante dessas narrativas que se colocam aí, para aí. O povo brasileiro tem apostado. Tem apostado em mulheres, tem apostado em operário, em intelectual, no ex-militar. O povo brasileiro está buscando acertar dentro daquilo que é oferecido para o povo brasileiro. Mas todos esses eventos de alternância no poder, né, todos esses eventos se dão também por fatores sociais, econômicos. Quando o Collor de Mello assume a presidência da República, ou ganha a eleição para presidente da República, ele derrota o MDB, ele derrota os políticos que eram, naquela época, acusados da crise econômica que o país atravessava. Nem a ditadura militar conseguiu suportar um país com alta inflação, de desemprego, um país com rombo nas contas públicas e endividamento externo altíssimo. A ditadura militar não segurou isso, por isso que houve abertura, por conta do impacto econômico, a sociedade já não suportava mais aquilo. Não é só boa vontade dos militares, não foi só um pacto de redemocratização. Foi, acima de tudo, a pressão econômica e política para aquele momento. Então, quando o Collor de Mello assume a presidência da República, ele assume também com essa esperança de que o governo do Sarney, acusado de corrupção, inflação absurda, descontrole das contas públicas e salários defasados. O Collor ali apareceu como um salvador da pátria e foi para o segundo turno contra um candidato operário. Por quê? Porque o operário também tinha, naquele momento, aquele canal de representar a classe trabalhadora naquele contexto muito adverso para a classe trabalhadora. Então, vocês entenderam aí, nessa minha narrativa, de que o elemento da economia foi extremamente influenciadora desse momento. Assim como com a queda do Collor de Mello,
com o impeachment dele, assume o Fernando Henrique Cardoso, por conta de quê? Por conta de um plano chamado Plano Real.